1 Tessalonicenses 3. Então diz assim: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês, sim, irmãos. Por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, e aqui estamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua verdade, e pedimos o Teu auxílio. Nos auxilie, nos ajude na compreensão, nos ajude na aplicação, nos ajude, Senhor, na retenção dessa verdade tão preciosa que nós temos diante dos nossos olhos. Senhor, que nós possamos realmente acolher a Tua palavra em nosso coração essa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, parece que mais do que nunca, e eu sei que daqui talvez 2 ou 3 gerações isso se continuará sendo dito, não é? E que nós vivemos dias difíceis. Parece que aquilo que Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, vem se cumprindo cada vez mais e de uma forma cada vez mais acelerada. Sobre os últimos dias, ele diz que os últimos dias serão marcados pela impiedade, que o amor de muitos se esfriaria, que a impiedade no meio da sociedade aumentaria, a falta de temor pelo Senhor cresceria, dias em que a aparência, a casca, a hipocrisia, ou seja, a falsa aparência de piedade também cresceriam. Mas sabe o que é mais interessante de quando Paulo escreve essas verdades para Timóteo e ele fala acerca dos últimos dias? É que nós sempre tendemos a olhar para essas verdades e tentar encontrar essas verdades apenas no meio da sociedade, não é? Tentar encontrar essas verdades sobre uma falsa piedade, sobre uma casca religiosa tão bonita, mas que não passa muitas vezes de casca ou de uma máscara de piedade, uma máscara religiosa que muitas vezes não condiz com aquilo que está no nosso coração, com a impunidade, com o aumento da maldade. Sabe o que é curioso? É que Paulo não está falando necessariamente
para a realidade de uma sociedade corrompida. Sabe para quem que Paulo fala? Para o povo de Deus. Paulo escreve essas verdades para Timóteo, há quase 2000 anos atrás, falando sobre aquilo que o povo de Deus viveria, a realidade que o povo de Deus viveria cada vez mais, de forma cada vez mais acelerada, nos últimos dias, se afastando cada vez mais do seu Deus. O texto ainda diz que os últimos dias serão marcados por muitos, tentando entrar no meio do povo de Deus, enganando o povo de Deus com falsos ensinos, falsos discursos, mas que são semeados de mentiras e que muitos dariam ouvidos a esses discursos. E por causa dessa mentira, muitos dando ouvidos, muitos sendo seduzidos, por isso também andando a passos largos para uma verdade que não tem a ver com a verdade das Escrituras e com uma vida de Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Tessalônica, é uma igreja que passa por perseguição, como a gente já viu muito. É uma igreja que sofre pela impiedade, sofre pela hipocrisia, é uma igreja que sofre pela mentira, é uma igreja que sofre por julgamentos e falsos julgamentos, mas não é uma igreja que sofre dessas coisas por aquilo que ela vive no seu seio, no seu meio, por aquilo que surge dela. Mas é uma igreja que sofre porque ela sofre perseguição de outros, é uma perseguição de fora. Então, Paulo não tem diante de si, quando ele escreve essa primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta também aos Tessalonicenses, ele não tem diante de si uma igreja fraca. Não é uma igreja fraca, não é uma igreja ímpia, não é uma igreja desprotegida, porque o tempo todo, se a gente for ler essa carta inteirinha assim, de 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo elogia essa igreja. Paulo tem imensa gratidão por essa igreja. Paulo parece que não tem um apontamento contrário, parece que a gente não encontra uma falha sequer nessa carta. É como se nós estivéssemos diante da igreja perfeita, embora a gente saiba que não é. Mas é como se nós estivéssemos diante da igreja perfeita, a igreja de Tessalônica. Crentes fortes, vibrantes pela fé, que passam perseguição, mas perseveram. Estão com os pés no chão, sofrendo tribulações, sofrendo angústias, vendo o pai de família sendo morto, vendo a mãe de família sendo morta, vendo seus filhos sendo arrancados dos seus braços, olhando para suas casas e elas pegando fogo, vendo muitos dos seus amigos, parentes sendo jogados na prisão. É uma igreja que sofria, mas que perseverava. Era uma igreja que sofria, mas que em meio a essas tribulações mostrava não uma fé fraca, não uma fé que duvidava da bondade de Deus porque sofria, mas uma igreja que perseverava mesmo em meio às suas dores e aos seus sofrimentos. Então, se nós temos e queremos aprender sobre uma fé vibrante, sobre irmãos e irmãs que perseveravam mesmo em meio à dor, ao sofrimento, perseguição, tribulação, angústia, tristeza, e seja o adjetivo que a gente queira dar essa noite, meus irmãos, nós temos que olhar com carinho para essa carta dos Tessalonicenses. Se tem uma igreja que é modelo e a qual nós precisamos imitar, é a igreja que era a igreja de Tessalônica. Depois de Paulo falar de algumas perseguições que ele mesmo passou, como nós já vimos no primeiro capítulo, ele também reconhece as fortes perseguições que os tessalonicenses também passavam, né? Ele mostra também e deixa muito claro o seu interesse, um forte interesse de voltar a Tessalônica, porque ele fica naquela igreja apenas 3 sábados. Mas 3 sábados de ensino, 3 sábados de pregação, 3 sábados de contato do apóstolo Paulo com aquela igreja, 3 sábados, meus irmãos, 3 sábados. Eu posso repetir? 3 sábados. Gerou naqueles crentes uma transformação muito profunda. Gerou naqueles crentes um comprometimento com a verdade como em nenhuma outra igreja Paulo havia encontrado. A ponto de ele escrever uma carta onde metade dela é oração em gratidão ao Senhor pela igreja que se formou em Tessalônica. E muito mais ainda, uma fé viva mostrada pela realidade do sofrimento que eles passavam.
Por isso aquela ansiedade do apóstolo Paulo de querer voltar, mas ele estava impedido. E então nós vamos ver que agora, ele não podendo voltar, ele envia Timóteo para ver como estava a fé daqueles irmãos ainda. E nós vamos ver as notícias que são muito boas que Timóteo leva a Paulo, né, de Tessalônica. Então olha só o verso 1 de novo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E é curioso que Paulo ele coloca aqui sempre no plural, né? Mas a gente tem um conhecimento de que Paulo estava sozinho em Atenas. Timóteo não estava com ele, Silas não estava com eles, e a gente já vai ver o porquê. Mas ele diz, olha, eu queria muito estar com vocês aí em Tessalônica. Por que ele fala isso? Porque se a gente for lá para Atos, no capítulo 17, onde tem o contexto de toda essa passagem aqui, a gente vai ver que por causa da perseguição, do impedimento dos judeus contra a pregação do evangelho, Paulo ele teve que fugir, como ele fugiu de Filipos, ele foge de Tessalônica, e agora ele vai, fugindo de Tessalônica, ele vai para Bereia, e fugindo de Bereia também, ele vai parar lá em Atenas, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele foge para Bereia por causa da perseguição dos judeus. E ele está falando, olha, eu não quero mais passar aquilo que eu passei em Filipos. Eu não posso mais ser preso como eu fui, não posso mais ser açoitado como eu fui, espancado como eu fui, eu não posso mais sofrer. Então eu vou sair. Mas agora Paulo também não se encontra mais em Bereia. Porque lá de Bereia ele precisou descer para Atenas, como Atos 17, de 10 a 15 mostra para a gente. E é importante a gente entender esse contexto. E é legal essa passagem de Paulo por Bereia, porque vocês sabem quem são os bereanos? Vocês sabem quem são os bereanos? Né? Tem até algo muito interessante que se fala sobre os cristãos bereanos do nosso tempo. Por que cristãos bereanos? Por que Bereia foi tão importante na vida do apóstolo Paulo? O que ele deixa para a gente registrado? Diz o texto que os judeus de Bereia eram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Diz que não só mais nobres do que os de Tessalônica, mas do que todos os outros lugares onde Paulo havia passado. Ele considerava os de Bereia mais nobres. Por quê? Porque eles não simplesmente ouviam a palavra. Pensa, imagina, eles tinham ali diante de si o grande apóstolo Paulo. Um conhecedor das Escrituras como não tinha outro naquele tempo, talvez. Como ele mesmo diz, eu era fariseu de fariseus, eu era um grande mestre, eu sabia a Escritura de frente para trás, de trás para frente. Paulo sabia muito sobre a interpretação da lei. E os bereanos, tendo o grande apóstolo Paulo ali diante deles, eles ouviam Paulo pregar, mas não se contentavam apenas em ouvir Paulo. Diz o texto que eles ouviam Paulo, examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. O que eram as Escrituras? Era o Antigo Testamento que eles tinham naquele tempo, né? Ou seja, eles ouviam e pensavam, será que aquilo que esse homem está falando tem a ver com o que está escrito? Será que aquilo que nós estamos ouvindo, nós podemos realmente absorver como palavra de Deus? Será que aquilo que nós ouvimos, nós podemos realmente aplicar nas nossas vidas e replicar para outras vidas, como sendo palavra de Deus, isso que nós estamos ouvindo deste homem? Ou seja, nesse cuidado com a verdade pregada ou mentira, estava a nobreza dos bereanos. Como que você sabe se aquilo que é pregado para você é verdade ou não? Como que você sabe se você pode levar para o seu coração aquilo que é pregado ou não? Você já pensou sobre isso? Crentes bereanos, crentes nobres, crentes que ouvem, se preocupem. Eu sei que hoje, em nosso tempo, existem muitos pastores que não gostam de ser questionados, né? Existem muitos pregadores que não gostam de ser perguntados. Existem muitos que não gostam de ouvir uma
um ponto sequer sobre aquilo que foi pregado, mas a Bíblia diz que nesse quesito existe nobreza daqueles que ouvem, porque se preocupam não especificamente consigo mesmo, mas com a verdade que está sendo pregada. Ou seja, nós como cristãos, meus irmãos, precisamos ser esses, que não apenas sentam e ouvem, e ouvem, e ouvem de domingo a domingo, mas nós precisamos ter discernimento sobre aquilo que ouvimos. Nós precisamos ter o conhecimento mínimo daquilo que ouvimos para ver se realmente nós podemos levar ao nosso coração e aplicar isso nas nossas vidas. Se condiz com a verdade de Deus aquilo que nós estamos ouvindo, acerca do que sempre é pregado. Então, por que isso é muito importante? Porque o povo de Deus é conhecido por ser as ovelhas de Cristo Jesus, não é verdade? E ele mesmo diz, as suas ovelhas conhecem a sua voz e amam se alimentar da grama, da pastagem que vem das suas mãos. As ovelhas de Cristo amam a sua palavra. E quando Cristo chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e obedecem. Sabe que é a voz do seu bom pastor. Não é apenas uma ovelha que ouve e depois não quer mais ouvir essa voz, não. Essa ovelha, ela ouve, ela segue a voz, ela procura a voz do seu bom pastor. E quando ouve a voz do bom pastor, ela se alimenta como que o melhor alimento que ela pode ter para a sua vida, para a sua subsistência. Porque a ovelha encontra na voz do seu pastor o quê? Paz, segurança, tranquilidade. É o bom pastor Cristo Jesus que através da sua voz, que através da sua verdade dá alimento para as suas ovelhas, leva as suas ovelhas para águas calmas, dá descanso, traz segurança. Então Jesus é o nosso bom pastor, meus irmãos, e as ovelhas dele são conhecidas por se alimentarem diariamente da sua palavra. É esse exercício que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. De não apenas ouvir, é porque geralmente é assim, né? A gente ouve pregação e de repente a gente está saindo falando do Campeonato Brasileiro. Não é assim? E é como que toda essa verdade que a gente ouviu, não estou falando que a gente não pode fazer isso, a gente pode, mas a gente ouve pregação de domingo a domingo, de domingo a domingo, e isso acaba se tornando às vezes tão banal, tão corriqueiro para a nossa caminhada cristã, que a gente está ouvindo a voz do nosso bom pastor, mas se preocupando mais com coisas fúteis do nosso dia a dia, não que elas não tenham importância. Mas nós damos espaço para a nossa própria consciência, para os nossos próprios sentimentos, para a nossa própria indiferença muitas vezes, e nós ouvimos e não lembramos mais durante a semana. Mas os bereanos, eles faziam exatamente isso. As ovelhas do bom pastor se alimentam e mastigam essa palavra, digerem essa palavra, entendem essa palavra, porque essa palavra não é simplesmente um alimento, mas é aquilo que lhes dá vida, aquilo que lhes dá sentido, aquilo que lhes dá orientação. Então, meus irmãos, e Paulo encontra isso, essa nobreza dos bereanos quando ele foge de Tessalônica. Mas depois de Bereia, Paulo vai para Atenas. E é esse momento que Atos 17, que Paulo está falando aqui, é o momento que Paulo está lá em Atenas sozinhos. Porque Timóteo e Silas ficam lá em Bereia. E são mais ou menos ali 500 quilômetros de distância de Bereia para Atenas. Paulo, ele foi essa distância para fugir. E eles entenderam que Paulo precisava de sozinho. Porque a mensagem que Paulo carregava era uma mensagem tão importante, era uma mensagem fundamental para as igrejas naquele tempo que Paulo não poderia ser detido, Paulo não poderia ser morto. Então, Paulo ele vai para Atenas sozinho como uma possibilidade de segurança. Não é? Então Atos diz que Paulo ansiava pela hora quando Timóteo e Silas fossem se encontrar com ele, porque Paulo de Atenas então ele vai a Corinto, cidade onde ele fica ali mais ou menos 1 ano e 6 meses,
E é legal quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, ali nos primeiros capítulos vai falar da alegria que ele teve quando ele teve esse encontro com Timóteo lá na cidade de Corinto. E ali da cidade de Corinto, então, Paulo escreve essa carta que nós temos em mãos, a carta aos Tessalonicenses, e ele envia pelo seu filho na fé, Timóteo. Tá? E aí o verso 2, então, diz que... por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Então, Corinto e Atenas eram cidades vizinhas, bem próximas ali de Tessalônica, que estavam ali na mesma região. Então, Paulo, ele é claro que, olha, estou enviando Timóteo, porque sempre que Paulo enviava Timóteo, é como se ele enviasse a si mesmo. Tanto que era a sua confiança em Timóteo. Não é? Ele envia Timóteo, é a mesma coisa que Paulo está indo a essa igreja para encorajar esses irmãos na fé. E aí o verso 3, agora diz, ele manda Timóteo para lá, para animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem muito bem que nós fomos designados para isso. Primeira preocupação de Paulo é que esses crentes não vivessem inquietos em meio à tribulação, que eles não vivessem inquietos, ansiosos em meio à dor, ao sofrimento, à perseguição. Irmãos, inquietude, nós estamos falando de uma inquietude aí, lá da igreja de Tessalônica, mais ou menos 2000 anos atrás. Mas quando nós olhamos para os nossos tempos, nós também encontramos essa característica da inquietude. Encontramos a característica dos nossos tempos da ansiedade. Você fica inquieto por coisas às vezes? Só às vezes. Você fica ansioso, preocupado. Então... Mas quando a gente olha para Tessalônica, essa inquietude era causada pela perseguição, porque eles estavam perdendo todas as coisas, estavam perdendo os filhos, maridos, esposas. Então, eles passavam por perseguição, passavam por perda da liberdade. Mas essa não é a nossa inquietude, nós temos liberdade. A gente é perseguido aqui no Brasil? Não. Né? Talvez de uma forma velada, né? Tipo assim, você é crente, então tá bom, fica no teu canto que eu fico no meu e tá tudo certo. Né? Mas esse é o máximo da perseguição aí, talvez, que a maioria, pelo menos, dos cristãos no Brasil sofrem. Né? Nós temos liberdade. Mas nós temos o mundo, nós temos a nossa carne, nós temos o diabo, nós temos essa realidade ao nosso redor, pecaminosa, caída, que sempre dão um jeitinho de arrumar outras justificativas para a gente ficar ansioso e inquieto. Por exemplo, a gente muitas vezes fica inquieto por coisas que nos faltam. Lá eles estavam perdendo tudo. Mas Paulo fala, olha, não fiquem inquietos por essas coisas. A gente fica inquieto muitas vezes por coisas que nos são supérfluas, mas lá eles estavam literalmente perdendo todas as coisas. Por causa da perseguição. Então, assim como perseguiram Paulo, a gente viu lá em Atos também, né? Eles perseguem Paulo, perseguem Jason, porque a igreja de Tessalônica se reunia na casa desse homem, Jason. Perseguem os cristãos da igreja de Tessalônica, então eles viviam ansiosos e preocupados. Então, olha só, Paulo envia Timóteo para que, diante dessa realidade, Timóteo fortaleça esses cristãos, para que Timóteo animasse esses cristãos. Por quê? Porque mesmo no meio da perseguição, Paulo está falando, olha, as ovelhas de Cristo Jesus não podem ficar inquietas. Mesmo em meio ao sofrimento, as ovelhas de Cristo Jesus não podem ficar ansiosas. Mas, não sei se surge essa pergunta para você. Fala, como assim, Paulo? Não é? Em meio à perseguição, em meio à dor, em meio a angústias, em meio a tanta coisa ruim, você está falando que a gente não pode ficar inquieto no meio da tempestade, das ondas bravias,
da água entrando no barco e o barco indo a pique. Paulo, você está falando para a gente que nós não podemos ficar inquietos. Não faz sentido. Mas Paulo está dizendo, sim, faz sentido. Porque eu estou enviando Timóteo para vocês, justamente para que vocês não fiquem inquietos. Eu estou enviando Timóteo para vocês, justamente para fortalecer vocês na fé, para que mesmo diante dessa realidade vocês não fiquem inquietos. Então percebam, irmãos, embora a igreja de Tessalônica fosse exemplo, embora a igreja de Tessalônica fosse sim esse padrão para qual nós precisamos olhar para sermos uma boa igreja, mas ainda assim, eles sofriam. Eles passavam por tribulações. Ou seja, a gente pode alcançar uma vida muito santa, tá? A gente pode alcançar uma vida com muita piedade. A gente pode alcançar um estilo de vida de muita obediência ao nosso Deus. E ainda assim, sofrer, né? E ainda assim passarmos por tribulações. E ainda assim passarmos por processos que nos ajudam na purificação da nossa fé. A gente não vai ficar livre de tribulação. Tribulação não tem a ver com santidade. Dificuldades, sofrimentos, não tem a ver com o nível de piedade que a gente alcança e então a gente vai sofrer menos, não. Sofrimento, meus irmãos, tem a ver com uma coisa objetiva, com a gente estar com o pé nessa terra. Sofrimento tem a ver com a gente estar vivendo neste lugar, neste planeta, nesse lugar que é vulnerável a tribulações. E a palavra de Deus está cheia de exemplos. Mas qual é o maior exemplo do maior sofrimento? O que o autor de Hebreus fala sobre Jesus? O autor da nossa fé. O autor de Hebreus diz que até mesmo o autor da nossa fé ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então o sofrimento, ele alcança todos nós. A enfermidade, a dor, a perda, a morte. Alcança a todos nós. Nenhum de nós está livre. Mas e nós como povo de Deus? Como que nós vivemos em meio às aflições? Como lidamos com perdas? Como lidamos com perseguição? E Paulo vai desenvolvendo isso. Verso 4 diz, pois quando ainda estávamos com vocês, olha o que ele diz, predissemos que íamos passar por aflições. O que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. É como se Paulo dissesse aqui, olha, a gente não precisa de nenhum profeta falando para a gente que um dia nós vamos sofrer. Não é? A gente não precisa de nenhum profeta revelando para a gente que um dia nós estaremos passando por dias ruins, não. Porque muitas vezes, e muitas pessoas acham que se tornar cristão é o quê? É ver a sua vida se tornar um paraíso, não é? É você viver só de alegrias, e se você não viver só de alegrias, é sinal que alguma coisa está errada com você. Ó, irmão, irmã, cuida aí, será que você não está no pecado? Pode ser que às vezes seja mesmo, né? Pode ser que às vezes seja consequências de escolhas erradas na vida, e aí vem o sofrimento. Mas tem aquele sofrimento que não é porque você fez alguma coisa, simplesmente porque você é um humano. E se tem algo que nos liga como seres humanos, é porque todos nós sofremos. E então, se tornar cristão, embora faz com que a gente sejamos participantes de uma realidade celestial, sejamos participantes de um reino que vai vir e que é perfeito e livre de toda dor e de sofrimento, mas ainda não é essa nossa realidade. Ainda nós somos cristãos e estamos vivos aqui em um mundo contaminado pelo pecado. Então aqui nós vamos experimentar de tentações, de provações, de tribulações. Lembra o que Jesus disse? No mundo vocês terão aflições. Não é, olha, veja bem, talvez vocês vão sofrer. Não, no mundo vocês terão aflições. Então, tendo em mente, meus irmãos, o que Paulo já disse aqui, que as aflições são uma realidade inevitável da nossa vida, eu quero que você abra comigo, deixa um dedinho aí, e vá lá para Atos 14. Atos capítulo 14. Verso 19 a 20.
Nós vamos voltar em Tessalonicenses, tá? Atos 14, 19. Paulo está em Listra. E olha o que acontece com Paulo em Listra. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Paulo está em Listra, ele é apedrejado por causa da pregação. Ele é arrastado para fora da cidade, e o texto diz muito claro, como se fosse morto. Mas de repente ele acorda, se levanta, e o texto diz que ele volta para a cidade, né? E depois ele vai para Derbe. Mas o texto continua. Olha o verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, lá em Antioquia da Síria agora, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para onde? O que você diria para Paulo? Lá ele foi apedrejado. Lá ele quase morreu. Ele foi arrastado literalmente para fora da cidade. Pensa um homem totalmente ensanguentado, apedrejado, inconsciente, morto, sendo arrastado para fora da cidade. E agora, de Antioquia, ele está voltando para Listra. Você é doido, Paulo? Não é? Você é doido? Vai voltar para lá, meu irmão. E aí no verso 2 ele diz, por que ele vai para lá? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, como nos importa entrar no reino de Deus, meus irmãos? Esse evangelho eu sei que não vende, né? Esse evangelho não vende. Esse evangelho não dá ibope. É complicado falar que nos importa entrar através de muitas tribulações no reino de Deus. Então, por isso, quando ele sai de Listra, de Derbe, de Antioquia, de Icônio, depois ele volta. Por que ele volta lá para Listra? Porque talvez a preocupação de Paulo seja, olha, eu acho que talvez aquelas pedras que voaram na minha cabeça estejam voando na cabeça daqueles crentes que estão lá. E eu preciso voltar. Eu preciso fortalecê-los, eu preciso animá-los, né? Eu preciso lembrá-los do que realmente vale a pena eles viverem. Por que eles se converteram a Cristo Jesus? Então, Paulo ele volta lá mesmo correndo mais uma vez risco de morte, para dizer para aqueles irmãos, importa entrar no reino de Deus, passando por muitas tribulações. E, irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre sofrimento, a gente entra num campo espinhoso. Não é verdade? É um campo espinhoso porque cada um tem o seu nível, tem o seu grau de sofrimento na vida. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas se tem algo que as Escrituras sempre nos mostram como nobreza, é a atitude de que homens e mulheres, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a marés contrárias, encontram paz no sofrimento. Testemunham dessa paz no sofrimento, por causa de Cristo Jesus. Homens e mulheres que sofreram e que sofrem e que, de uma forma que para nós, carnalmente falando, inacreditavelmente, não falam sobre os seus sofrimentos, mas falam sobre aquilo que lhes é bom para o viver. Através do seu sofrimento, falar sobre Cristo Jesus. Falar sobre a vitória da cruz.
falar sobre um Cristo que os comprou na cruz do Calvário em meio à maior dor e sofrimento que ser humano algum na face da terra aguentaria, senão o Filho único de Deus. Então, é verdade, em nosso contexto nós não vivemos esse tipo de perseguição que eles viviam, mas vivemos outras tribulações. Deus está nos livrando da perseguição, mas Deus não está nos livrando de outros tipos de tribulações, não é? Por quê? Por que Deus não nos livra do sofrimento? Porque nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. O dia em que estivermos às portas será o dia que se cumprirá a profecia de Apocalipse. O dia que nós estivermos lá, aí sim será o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O dia que nós estivermos lá, assim vai ser o dia que Ele vai tirar toda a dor e Ele terá aniquilado de uma vez por toda a morte e terá feito novas todas as coisas. E perceba que o mesmo temor que Paulo tinha na primeira viagem, lá por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, ele tem agora na segunda viagem pelos crentes de Tessalônica. Olha o verso 5. Ele vai dizer: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Ou seja, qual que é o trabalho que Paulo teve no meio dos Tessalonicenses? A pregação do Evangelho. Então Paulo fala: olha, eu quero ir, mas eu não posso, então estou enviando alguém. Ele vai falar de Timóteo. Ele vai falar: olha, temendo que vocês sejam tentados pelo tentador e abandonem a fé, eu estou enviando a vocês agora Timóteo, para encorajar, para saber como que a fé de vocês se encontram. Então, porque essa realidade do sofrimento, meus irmãos, é o que faz com que muitas vezes e muitas pessoas abandonem a fé. Mas perceba, Paulo está enviando Timóteo para Tessalônica justamente para dizer: não desanimem no meio da provação, não abandonem o caminho mesmo em meio às provas, não sejam tentados a imaginar que Deus não está mais com vocês, não abandonem o caminho, não deixem a igreja, não deixem de orar, não deixem de ouvir a palavra, não deixem de fazer o bem aos outros, porque é exatamente isso que o tentador quer. Ele quer minar, ele quer destruir totalmente o trabalho que já tivemos aí no meio de vocês. Ele quer minar, destruir aquilo que a pregação do Evangelho já realizou na vida de vocês. E aqui nós podemos lembrar da parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Mais cedo na escola bíblica a gente até comentou sobre ela. Sobre aquele semeador que sai a semear, um pouco cai à beira do caminho, vem as aves, roubam, como a figura de Satanás, as aves roubam a semente, e essa semente nunca germina, nunca gera fruto, nunca amadurece. Tem um pouco da semente que cai nas pedras, tem um pouco da semente que cai entre os espinhos, mas tem a semente que cai na boa terra, e essa germina, frutifica, amadurece, cresce e dá muito fruto. Mas a questão aqui de Tessalônica são o quê? Os espinhos. Mais objetivamente falando, são os espinhos. A semente cai, cresce, começa a ganhar vida, mas o que os espinhos representam? Dor, sofrimento, as inquietações da vida, as provações, as tribulações, e tudo isso faz com que essa semente que caiu ali acabe sendo sufocada e apaga a palavra, e o povo então deixa parar a palavra, deixa a oração, deixa a fé, deixa a santidade, acaba se tornando como um mundo, e diante disso acabam questionando a Deus, onde Deus está, onde está a bondade de Deus, e quando você percebe, a semente morreu no coração dessa pessoa. Meus irmãos, o sofrimento nos ataca. Hoje alguns estão sofrendo em maior ou menor grau. Quem não está sofrendo hoje, amanhã depois, eu não sou profeta, tá? Mas amanhã depois irá sofrer.
Não sei em que nível, mas o sofrimento sempre nos aguarda em alguma das curvas das nossas vidas. Então, diante dessa realidade, meus irmãos, que Deus dê a cada um de nós um coração preparado, um coração adubado para receber a sua palavra, e que, embora por mais espinhosos, pontiagudos que sejam os espinhos que nos esperam lá na frente da nossa jornada, que eles não tenham um poder suficiente para abafar, para matar essa verdade nos nossos corações, sabe? Que o Senhor nos abençoe para que, quando a sua palavra ser semeada em nosso coração, que ela encontre um lugar que gere vida, que encontre acolhida, que frutifique e assim em diante em nosso coração. E aí, versos 6 e 7, Paulo continua: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, olha, Timóteo foi, visitou, encorajou aqueles irmãos, agora ele está voltando lá para Paulo em Corinto. Então ele diz: agora, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias, né? A boa nova, trazendo o evangelho a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito da fé de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Paulo, mais uma vez, ele toca no sofrimento que ele passou também, na necessidade, nas limitações, porque em Corinto, quando ele estava lá para não passar mais necessidade do que ele passava, ele teve que trabalhar. O que Paulo fazia? Paulo fazia tendas. E lá em Corinto, para não passar maior necessidade, ele teve que trabalhar junto com Priscila e Áquila. E é só quando Timóteo, então, retorna, e aí ele passa a trabalhar também junto com Priscila e Áquila, que Paulo volta de forma integral para o ministério. Então, Paulo mostra que ele passou necessidade, passou tribulação, mostra que os cristãos passam necessidade e tribulação, mas ele está dizendo: olha, não é porque essas coisas existem que vocês devem abandonar a palavra. Nós não podemos deixar aquilo que um dia recebemos, porque é exatamente isso que o tentador quer. E quando deixamos a palavra, meus irmãos, nós nos enfraquecemos. Nós nos enfraquecemos. A palavra é aquilo que nos mantém sólidos no caminho. A palavra é aquilo que nos mantém firmes, constantes. Um cristão que entra em uma sazonalidade na sua vida de fé, de altos e baixos, é um cristão que está, aos poucos, abandonando a palavra. E, meus irmãos, à medida que a gente abandona a palavra, a nossa fé passa a não fazer mais sentido. À medida que a gente não se encanta mais pela palavra, à medida que a gente não ama mais a palavra, à medida que a palavra ela vai se tornando indiferente para as nossas vidas, acabou o sentido de ser cristão. Qual é o sentido do cristianismo sem a palavra? Qual é o sentido da nossa confissão sem a palavra? Qual é o sentido da nossa fé sem a verdade? Sem a verdade, meus irmãos, a gente deixa de olhar não simplesmente para a fé, para a nossa confissão, mas sem a verdade, facilmente diante das provações, diante das tentações, diante dos sofrimentos, sem a verdade, a gente deixa de olhar para Cristo. Verso 8, Paulo continua e ele diz: porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Então Paulo diz: porque agora vivemos, ou seja, a gente vive porque a gente sabe que vocês continuam firmes no Senhor. Essa foi a notícia que Timóteo levou. Timóteo falou: Paulo, é verdade, tem tribulação, eles sofrem, eles estão sendo perseguidos, mas Paulo, eles estão firmes, estão perseverantes, eles estão firmes na confissão de fé deles, eles não abandonam a verdade. O que nós encontramos lá no capítulo 1, meus irmãos, sobre esses cristãos de Tessalônica? Que não apenas eles se tornaram imitadores de Paulo, imitadores de Cristo Jesus, mas eles também se tornaram exemplos
para outras igrejas, mesmo em meio ao sofrimento. Eles poderiam se tornar um exemplo de questionamento da bondade de Deus. Eles poderiam se tornar exemplo de murmuração. Eles poderiam se tornar exemplo negativo de tanta coisa, porque o sofrimento deles não era algo pequeno. É que é difícil para a gente mensurar, né? A gente não tem nem ideia do que é isso. Né? Ser perseguido por causa da nossa fé. A gente tem tanta liberdade no Brasil, né? E eu não quero que um dia a gente seja perseguido. Não. Não é que a gente tenha cada vez mais liberdade de pregar o Evangelho. Mas é difícil muitas vezes a gente mensurar o que esses cristãos passaram, para a gente dar valor àquilo que a gente vive aqui. É difícil mensurar aquilo que cristãos em nossos dias passam na África, passam na Colômbia, aqui pertinho, passam na Venezuela, passam em países tão pertinho da gente, perseguidos por causa da fé. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se um dia a gente passasse por isso, esse não é o meu desejo, mas a gente daria muito mais valor à pregação da verdade livre como nós temos hoje. Cristãos na China, cristãos na Coreia do Norte fazem festas quando eles têm acesso a um versículo bíblico. Porque é a verdade que traz total sentido para a vida e para a fé daqueles irmãos. Então, mesmo em meio a sofrimento, perseguição, tribulação, aqueles crentes estavam firmes. João 16:33, Jesus falou assim: eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Diante desse versículo, nós temos duas lógicas. A pergunta é: o que a gente tem no mundo? Aflição. Mas o que nós temos em Cristo Jesus? Paz. O que eu tenho no mundo? Aflição, dor, angústia, desesperança, inverdades, seduções. E o que nós temos em Cristo? Paz. A gente não precisa pôr mais nada, né? A gente tem paz. E se no mundo eu só tenho aflição e não encontro paz no meio das aflições, eu como cristão falando, se no mundo, como diz o texto, eu tenho aflições, mas não encontro paz no meio dessas aflições, na lógica desse versículo, talvez eu não tenha Cristo, entende? Então, não seja uma ovelha perdida. Entre no aprisco do bom pastor, se alimente da palavra do bom pastor, seja acalmado pela paz do bom pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Cristo, o bom pastor, ele não só deu, mas ele viveu pelas suas ovelhas, para que elas tenham paz. Por isso que ele diz: em mim vocês terão paz. Mas e no mundo? No mundo, não. É problema, é aflição. Você pode abrir em 1 João 5, rapidinho? 1 João 5, versos 4 e 5. João 5, versos 4 e 5. O que o apóstolo João diz para a gente ali na sua primeira carta? Olha lá: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus disse: no mundo nós temos aflições, mas se nós somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Nós vencemos as aflições, mas elas continuarão sobre nós até o último dia das nossas vidas aqui. E ele diz, ele continua: e esta é a vitória que vence o mundo. Como que a gente vence o mundo? Através da nossa fé. Por que Paulo volta para Listra? Para fortalecer a fé daqueles irmãos. Por que Paulo agora se alegra com os tessalonicenses? Porque quando Timóteo chegou e falou para Paulo: olha, eles sofrem, eles são perseguidos, mas Paulo, eles são animados, eles perseveram, eles estão firmes na fé. Então fé, meus irmãos, aqui significa estar constante no Senhor. Verso 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, se nós nascemos de novo,
É sinal que temos fé em Jesus, cremos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Então, por causa dessa fé que a gente tem, que nós depositamos, essa fé que vence o mundo com todas as suas aflições e tribulações. Vai um pouquinho mais à frente, verso 18 e 19, do capítulo 5. Olha lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em Cristo nós temos paz. E o mundo? O mundo, tribulação, dor, sofrimento, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Por que muitas vezes a gente acha que pode encontrar esperança no mundo, meus irmãos? Por que muitas vezes a gente acha que a solução para os nossos problemas está no mundo? Por que muitas vezes a gente acha que a paz está no mundo? Esse mundo, ele é dominado por uma cultura mentirosa, que nos seduz com as mentiras do diabo, como Paulo está dizendo aqui. Paz somente aonde? Em Jesus. Por isso que ele diz, olha, eu disse essas palavras para que em mim vocês tenham paz. No Evangelho de João ele vai falar, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá a sua paz. Porque como é a paz do mundo? É enganosa, é mentirosa, é sedutora. A paz do mundo, ela vem para tirar cada vez mais a nossa paz. Então, o que é a paz de Cristo? O que é a paz de Cristo? A gente sabe o que é a paz de Cristo. Quando mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a gente consegue, mesmo em meio a lágrimas, a gente consegue entender uma paz que excede todo o entendimento e que nos mantém de pé e esperançosos, mesmo contra toda a desesperança que bateu na nossa porta, não é? Então o Senhor quer fazer com que essa paz reine na minha e na sua vida. Mas aonde que nós temos essa paz? Em Cristo. Versos 9 e 10. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então, Paulo está falando, olha, vocês estão fortes, estão firmes. A fé de vocês é uma fé inabalável, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio a essa realidade difícil, a fé de vocês mantém vocês de pé. Não é a perseguição que vai fazer vocês voltar para o mundo, não é qualquer tentação, não é qualquer tribulação que faz vocês caírem no pecado, mas a fé que vocês estão demonstrando mostra que vocês estão resistindo ao pecado, resistindo ao pecador, resistindo à carne e ao mundo. E Paulo diz, olha, vocês têm fé, vocês têm esperança, vocês têm amor, vocês são exemplo, vocês são padrão. Mas Paulo sabia que eles não eram perfeitos. Por isso que Paulo diz, se falta alguma coisa a vocês, eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é que falta, mas eu sei que alguma coisa falta a vocês. Ele diz, estou orando a Deus para ver vocês de novo e depressa, para continuar ensinando vocês. E aí, nos versos 11 e 12, Paulo ora, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Meus irmãos, Paulo fala, olha, eu oro para que essa fé amadureça cada vez mais. Vocês sofrem, a fé de vocês está sendo testada, está sendo provada, está sendo trabalhada, burilada. Está ficando uma fé bonita, uma fé transparente, pura como ouro.
Mas olha, eu oro ainda para que a fé de vocês aumente. De que forma? Que vocês passem a amar ainda mais uns aos outros. Cristo falou que Ele seria conhecido através de nós quando nós nos amássemos. O que faz Cristo conhecido através da igreja? O amor, a unidade, a fé, a esperança. Essas coisas, meus irmãos, tão preciosas, que nós compartilhamos uns com os outros na nossa comunidade cristã. Então, Paulo sabia, olha, tudo isso existe aí entre vocês. Mas ele fala, olha, eu oro a Deus para que isso aumente ainda mais. A gente ora por tantas coisas, né, meus irmãos? Mas vocês têm orado ultimamente para que o seu amor pelos seus irmãos cresça ainda mais? Você tem orado ultimamente para que o amor no coração entre os seus irmãos cresça ainda mais? Com qual objetivo, pastor? Que Cristo seja conhecido. Que Cristo seja glorificado. Esse é o grande exemplo que nós temos aqui através da vida do apóstolo Paulo, não é? O grande exemplo. E o verso 13, então, a gente termina, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ele está falando, olha, eu sei que vocês estão passando por perseguição, mas que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, ou seja, nunca abandonem o caminho. E Paulo está falando, olha, eu sei que eu posso dizer isso porque a fé de vocês está firme no caminho. Que quando Cristo voltar, vocês sejam encontrados também isentos de culpa, porque não vai ser a perseguição, não vai ser essas provações, não serão essas tentações impostas pelo próprio tentador na vida de vocês, por meio de todo o contexto que vocês estão vivendo, que vai fazer vocês decaírem da fé. Paulo sabe para quem ele está falando essas coisas. Então ele diz, na presença de Deus e nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Existe uma realidade da qual nós participamos, existe uma realidade da qual aqueles que já partiram com Cristo participam agora. Eles estão de um lado da eternidade, nós estamos do outro lado da eternidade. Mas um dia, quando Cristo voltar, nós os veremos. Paulo está falando, olha, eu sei que muitos dentre vocês morreram na fé. Mas no dia da volta de Cristo Jesus, vocês terão esse encontro vitoriosos com esses que partiram. Ou se vocês partirem hoje desse mundo, vocês encontrarão esses que foram vitoriosos em Cristo Jesus, por outro lado da eternidade. Concluindo então, meus irmãos, vimos que tribulação, sofrimento, dias difíceis, momentos ruins, fazem parte da vida. Mas lembre-se, se você está em Cristo, você está guardado naquele que venceu o mundo. Como diz João, nem mesmo o maligno pode te tocar se você está guardado pelo poder de Cristo Jesus, não é? 1 João 5 diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus, está em Cristo Jesus, entrou no aprisco certo, encontra pasto verdejante, encontra água de descanso, olha para Deus e pode dizer, nada me falta, porque eu tenho a Cristo. Ainda, podemos ter todas as qualidades da fé, do amor, da esperança, como os tessalonicenses tinham, mas ainda temos que orar ao Senhor. Senhor, aumente em nossos corações o amor de uns para com os outros. Senhor, aumente no meu coração o amor pelos meus irmãos, para que Cristo seja glorificado. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração de nós mesmos, do pecado, do diabo e do mundo. E nós precisamos orar por isso, porque acredite, não é na força do nosso braço, não é nas nossas habilidades, não é com as informações que nós temos, não é por causa dos livros que nós lemos, que nós vamos vencer essas coisas. Como que a gente vence? Apenas em Cristo, porque Ele nos protege. Então,
aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então isso nos diz que não é porque nós somos alguma coisa, mas é porque Cristo ele pode olhar para nós e dizer: essas são minhas ovelhas, elas pertencem ao meu aprisco e eu as guardo. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça essa verdade cada vez mais em nosso coração. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, onde a Tua palavra é exposta